Pra quem não assistiu, já fico triste com quem não assistiu, né? Tem gente do meu lado que falou que assistiu e não viu, mas depois a gente conversa, né, Bielo? Fica a critério. Mas pra quem não assistiu o jogo, assim, realmente a gente estreou, nem vou dizer que foi com o pé direito, né? Porque foram com os 2 pés muito firmes, né? Porque a gente tem jogadoras canhotas, tem jogadoras destras, que foi incrível. E tem uma dela, meu coração clubista, eu confesso que eu fiquei um pouquinho triste, que foram 4 gols, basicamente do Palmeiras, né? Ari Borges, que é ex-Palmeiras, marcou 3. Primeira Copa do Mundo dela, primeiro jogo na Copa, meteu 3 gols. Eu acho que ela foi muito generosa no 4º gol, que ela deu pra Bia Zanerato, né? Falou, tipo, vai, amiga, só chutar pra dentro que é gol. Tava, tipo assim, muito já ali pra entrar. Né? Valeu muito a parceria, aliás, relembrou nessa parceria delas ali no Palmeiras, mas é o que você falou, ela fez uma partida absurda, tava leve. Eu vi uma entrevista dela depois do jogo que ela falou que ela teve um misto ali de sentimentos, de ansiedade, tava um pouco nervosa, chorou, né? Chegou até a chorar, mas não pareceu. Porque, assim, desde o primeiro minuto, ela chamou responsabilidade ali pra ela, que, na verdade, quem acompanha a Ari sabe, né? Que ela é essa figura de liderança dentro de campo, aquela liderança silenciosa de chamar a responsabilidade da jogada pra si, mas também de conduzir o time. Foi muito legal de vê-la ali participando das jogadas, das transições ofensivas, sempre se postando à frente, né? Ela é meia, mas nesse jogo a gente percebeu uma movimentação, uma mobilidade dela muito livre ali pelo meio-campo, atuando na segunda linha, lembrando muito a Zanerato que faz no Palmeiras, né? Hoje foi a Ari, movimentando muito bem por ali, inclusive fazendo esses 3 gols e dando o passe para Bia num jogo assim excepcional dela, com certeza é aquele jogo para ela lembrar pro resto da vida. Sim, e a Ari, ela tem 23 anos, então ela já faz parte dessa renovação que a Pia Sanha se propôs, né? Desde os 4 anos que ela entrou, ela falou... Porque é isso, né? A Formiga já estava aposentando, ela não convocou a Cristiane, mas a gente já falou sobre isso, última Copa da Marta, então assim, precisava ter essa renovação, né? Então a Ari já faz parte desse novo ciclo aí da seleção, e assim, ela já entrou fazendo muita história, porque nunca antes, numa estreia da seleção brasileira, uma jogadora marcou 3 gols, então ela já assim tá no topo, e ela também entrou por uma seleta, não quarteto, que agora ela é essa 4ª pessoa, de jogadoras brasileiras que marcaram 3 gols numa Copa. Simplesmente assim, ela tá ao lado de Cici, que é uma das maiores que a gente já teve. Imperatriz. Da própria Cristiane também, que já fez um hat-trick, né, quando a gente chama, que é quando o jogador faz 3 gols. E também ao lado da Pretinha, que é outra pioneira, né? Pretinha e Cici foram na Copa de 99, que elas marcaram 3 vezes no mesmo jogo, e a Cris foi em 2019. Então agora a Ari, ela entra nesse seleto grupo de jogadoras que basicamente, né, fizeram tudo sozinhas ali no placar. Não, exato. E, assim, é legal a gente trazer sempre a história, né, dessas atletas, da Cici, da Pretinha, né, que foram atletas importantíssimas e que figuraram na seleção brasileira num período muito difícil, né, em que a seleção não tinha estrutura nenhuma. Em 1999, tive a oportunidade de entrevistar a Grazi para a revista Roseira, e ela contou muitas histórias assim que é absurda, é impensável você olhar para o Brasil, que naquela época já era tetracampeão do mundo com o masculino. Eu não gosto de fazer essa comparação, mas para a gente entender o quão grave é, né? Na época o Brasil já era tetracampeão do mundo com o masculino e a seleção feminina não tinha um lugar para treinar, não tinha direito de acessar a Grande Acomari naquela época, e aí você tem atletas fazendo história. Cici, absurda com a camisa da seleção, e é legal a gente sempre que tiver a oportunidade fazer valer a história delas, lembrando, relembrando, citando, trazendo essas marcas que você está trazendo, porque a gente precisa trazer à luz para que as pessoas tenham contato com essas histórias que muita gente não sabe, por exemplo, quem é a Cici, que a Cici é a primeira imperatriz. Claro, a Bia é enorme, com a camisa da seleção, ela é gigantesca, mas nós temos a primeira imperatriz, que é a Cici, e ela merece toda a referência. E é legal você citar a Grazi também, porque a Grazi, assim, ela tá com 43 anos e ainda joga. É que eu acho que como ela não brilhou tanto na seleção, ela não é nacionalmente conhecida, né? Mas levou tudo que é possível pelo Corinthians, e ela ainda não falou que aposenta esse ano, então acho que ela aguenta mais ano que vem também. Vai chegar a 45 anos jogando no campo. E em alto nível, né? Exatamente. Ela fez parte da geração de 2004, né? Ela participou das Olimpíadas com a seleção, e só que depois, com o tempo, ela não foi chamada mais, né? Não fez parte de alguns ciclos e ela foi deixando de participar desses ciclos da seleção, mas ela também tem uma história riquíssima, né? Ela passa ali, ela faz parte do primeiro campeonato de base
né, aqui no Brasil, né, que foi ali no início dos anos 90, aliás, no final dos anos 90, a gente teve um campeonato de base, depois o pessoal encerrou, não teve mais, mas ela fez parte desse ciclo importante também para o futebol feminino no Brasil. E o mais legal é que a gente tá aprendendo também, né? A gente tá conhecendo. Eu mesma não conhecia muito, né? E tô gostando de conhecer cada vez mais. E poder ser esse fio condutor aqui também, através do programa, fazendo com que mais pessoas se interessem, estejam aí. Tem até a Bia Gonçalves que tá falando no chat que ela acha muito ruim não ganhar folga em dias de jogos da seleção. Eu concordo. E essa tá sendo a primeira maior Copa, assim, né? Então, quanto mais conhecido é… E o Brasil é um país que gosta de futebol, né? Então isso tem que acontecer. E uma coisa assim, que eu quero já saber, pra prestar atenção nos próximos jogos é… Jordana, quais são os seus times favoritos? Assim, aqueles assim, os melhores do momento, que você acha que a gente ou tem que ter atenção, ou que vão ser jogões também pra gente assistir. Olha, essa Copa do Mundo, ela tem a prateleira ali de favoritas com a Inglaterra. A Inglaterra é uma seleção que cresceu muito nesse último ciclo de Copa do Mundo e vem com força total. Eu gosto de destacar também a Alemanha, que estreou hoje com uma goleada acabou vencendo aí por 6-0 a partida dela. E é uma seleção que soube se adaptar ao futebol feminino. Né, no último ciclo não vinha com tanta força, então elas entenderam o que era, como que fazia para chegar, e chegaram bem. Perderam um amistoso antes da Copa, e aí deixou todo mundo, a Alemanha não é tudo isso. Não, mas foi a única estreante da prateleira das favoritas que estreou bem. Segura. A Inglaterra, por exemplo, teve muita dificuldade. A Sarina teve uma dificuldade absurda. A Sarina é a técnica da Inglaterra. Ela teve uma dificuldade absurda com o meio de campo. Eu acompanhei o jogo, eu senti muita falta de transição ofensiva, de troca de passes, muito chutão, muita ligação direta que não tinha com a Inglaterra, por exemplo, e na estreia eu senti, acho que o nervosismo pegou, só que ela não conseguiu encontrar alternativas para mudar. Então, acho que nessa prateleira de favoritas para a gente ficar de olho é a Alemanha, a Inglaterra, e eu acho que também vale, a gente não pode deixar de citar os Estados Unidos, que está no momento de transição, de geração também, assim como o Brasil, mas é um Estados Unidos que tem muita tradição em Copa do Mundo, né? A maior campeã da competição. Então são elas que a gente vai derrubar. Exato. Não, mas é isso. A gente vai derrubar. Esse é o lance. Eu queria saber do Brasil, porque pra mim, né? Eu, como sou uma pessoa leiga de futebol, pra mim o lance é vai Brasil. Exato, mas isso que importa. Isso que importa. Então, assim, eu queria saber essa vitória que o Brasil teve hoje, uma vitória expressiva, né, ainda em cima do Panamá. Essa é uma vitória que você acha que vai motivar também a seleção pro jogo da França, que a gente sabe que é um adversário muito, muito perigoso, né, digamos assim. Vai ter essa motivação maior por ter sido 4-0? Você acha que isso vai rolar? E eu queria também que você dissesse sobre o Brasil versus Jamaica, se a Jamaica pode ser um problema pra gente, ou você fala, não, nem é, o problema é a França. Olha, sobre a vitória de hoje, traz confiança, porque a gente tá falando de uma estreia de Copa do Mundo. O Panamá, infelizmente, é a seleção mais frágil do nosso grupo. Mas não tira o mérito do Brasil de ter jogado pra frente. Teve alguns momentos ali de desatenção, né? Acho que sobretudo da Lauren, mas eu acho que pega muito nessa questão de ser uma estreia, dela tá fazendo o primeiro jogo de Copa do Mundo, acontece, tudo bem. Mas assim, dividindo por tópicos, eu acho que essa vitória ela é muito importante, porque traz confiança pro grupo. O método de jogo do Brasil, as estratégias da Pia hoje foram ótimas, foram ok e deram certo. Eu acho que a gente pode pensar nisso mais pra frente. Contra a França, a gente já vai encarar um adversário que joga diferente do Panamá. Porque o Panamá tentou se fechar o tempo inteiro, veio com uma linha de 5 defensivamente, mas as jogadoras não conseguiram imprimir ali uma dificuldade para o ataque brasileiro. Eu já acho que a França vai estar mais postada e tem mais peças para dificultar a vida do Brasil nesse jogo. Então, mas eu acho que essa vitória diante do Panamá traz confiança para esse jogo para o Brasil, mas vai ser um jogo bem difícil, bem duro, né? As francesas é uma seleção muito bem condicionada, bem com alguns problemas externos, mas eu senti que contra a Jamaica, apesar de algumas dificuldades, defensivamente foram bem sólidas.
foram bem sólidas e eu acho que é ali que elas vão dificultar a vida do Brasil, principalmente nas laterais. O Brasil utiliza muito ponta, a Thamires jogando aberta, né? Pelo lado direito tem a Debinha que flutua bastante, então é um ponto de atenção ali para a seleção brasileira. E eu acho que a Jamaica teve uma evolução muito boa, né? De 2019 para cá, é uma seleção também que passa por esse critério de, tipo, entender o que é uma Copa do Mundo, se propor a mudar e vem com força total. Eu acho que, assim, infelizmente, não classifica para a próxima fase. Eu espero estar errada, porque eu gostaria muito que a Jamaica se classificasse. Mas vem com uma mentalidade de futebol diferente. Vem com uma mentalidade tática diferente e muito mais evoluída para essa Copa do Mundo. E é isso que é legal. E é isso que deixa a gente mais feliz, porque eu adoro e sempre tô torcendo para seleções africanas. E eu gosto muito da forma como o futebol lá está evoluindo, principalmente o feminino, do trato, no cuidado. A gente tem muitas dificuldades, mas é importante ressaltar também essa evolução no futebol de lá. Ou seja, tá difícil pra nós, né? Não adianta, eu só consigo pensar nisso. Nossa, como você é uma gênia! Que Imagina, incrível! para, Maravilhoso! Paula, você tá assistindo ou você pretende assistir, vai tirar seus dias pra ver o show? O show do que o Brasil. Brasil vai dar na Copa. Um espetáculo. Um espetáculo. Gente, eu gosto bastante, viu? Eu acompanhei o jogo de hoje, tava ali meio que trabalhando ao mesmo tempo, mas acompanhando. E eu tava até conversando com a minha companheira nesse fim de semana da memória maravilhosa que a gente tem da última Copa, a última Copa feminina, onde todo mundo se reuniu, assim, e foi uma torcida muito gostosa. Eu tô muito feliz de ver também o pessoal do chat até tá falando um pouco sobre algumas cidades que estão começando a flexibilizar aí para os trabalhadores poderem assistir os jogos, né? Lá na minha cidade, em Maringá, também foi liberado os trabalhadores da rede pública, da prefeitura, para poderem assistir os jogos femininos. Então, eu acho que assim, acho que parece que esse é um momento importante onde essa cultura pode estar começando a mudar e vamos ver, né, como é que isso vai reverberar nos próximos jogos aí. Tô bem feliz. Sim. E você, doutora Ana? Gente, eu não sei nada de futebol. Junta comigo aqui. Eu torço pro Brasil na final da Copa. Tá certo. Até chegar na final. É sobre escolher não sofrer, né, Caê? É sobre é isso. inteligência Errado emocional, não tá. né? Mas olha, Exato. por causa do Veio. Caê, eu assisti um pedaço do jogo vendo? hoje, fiquei pensando nele. Então você me motivou a ver o jogo hoje. E eu isso só que eu vi quero. jogar. Assim, Gente. Maravilhosa. Falei, então acho que. Caê faz mais pelo futebol feminino brasileiro Exato. do que um O monte governo. de gente. Aquela. Um monte de gente. Gente. Caê na Tá orgulhoso, CBF Caê? já, por favor. Mais do que a CBF em muitos momentos. Sim. Nossa, mas é muito doido. Tava lembrando aqui que na última Copa Feminina, quando o Brasil perde e volta, eu dormi no aeroporto pra esperar elas voltarem, né? Eu e um grupo, assim, gigantesco, tava lá fazendo cartaz. Eu lembro que a Cris, quando ela desembarcou, ela tava mais emocionada porque era as mais antigas, né? Porque a Marta foi direto pros Estados Unidos. A Formiga, não lembro se ela desembarcou naquele mesmo voo. Não, ela não Acho que desembarca não, né? Acho aqui. que ela foi direto pra cidade dela. Porque ela jogava na época na Europa também, Verdade. PSG. Aí eu lembro que a Cris falou assim, nossa, nem quando a gente veio com uma medalha olímpica no peito, não tinha tanta gente pra receber a gente. Então eu espero que, assim, a gente esteja lá agora, só depois do dia 20 de julho, pra receber elas campeãs. Já Aí eu vou é dormir primeira de novo no estrela. aeroporto esperando 20 ela. de agosto, hein? Agosto, pelo amor de Deus. Ainda tem. E a gente tem a história do bolão que a gente fez, né? A na gente semana lançou um passada. bolão aqui sem querer né, quando a gente teve o primeiro papo sobre futebol feminino. E a única pessoa que acertou foi a Aline Bernardes, que era a nossa convidada. Maravilhosa. Então, assim, Jordana, a responsabilidade tá na sua mão, como Nossa, convidada, aqueles, né? De acertar. Nossa, Que pressão. Mas aí eu e a Paula foi por um gol, né? A gente falou que ia ser 5-0. E assim, teve um lance ali que a Gabi Nunes caiu, podia ter chamado o VAR. Era o gol da Marta que Que era o ajudou. nosso Tá gol, vendo? que a Era gente o nosso estava contando momento. com ele. Era o gol. Ah lá. Arbitragem. Vitor foi o único não. que não acreditou tanto assim na seleção. Ele falou que seria 3. Você falou que seria 3-1, amigo? então, mas 3 mais 1 é quanto? 4. Ou seja, a minha leitura Veio. ela Ela entendeu? A veio. De outro evidência jeito. chegou. Aí eu tava Um pouco vendo- embaralhada. Exato, Mas mandaram a veio. mensagem, Mas dava não tava vitória. muito Eu que não conectado. consegui captar, que Exato. não era 3 mais 1, era 4. Era Aí 4 eu total, entendi. assim. Tá, ok, Total, vai. entendeu? E você vai ver
que eu faço muito isso pra bolão. Eu tento Entendi. de alguma maneira mostrar que no fundo eu tava certo. Fazendo esse tipo de ponto. Mas aí eu então lá queria no que a fundo gente você não fizesse ganha o uma. prêmio. Queria que a gente tentasse uma rodadinha aqui, começando por você. Quanto que vai ser Brasil e França? Nossa, que responsabilidade, gente. Olha, eu acho que vai ser um jogo muito duro pro Brasil. Vai exigir bastante força física. Essa leveza que a gente viu hoje do ataque, eu acho que a gente não vai ter tanto diante da França. Entretanto, eu confio muito no ataque que a gente tem, né? A Debinha é uma jogadora absurda de mobilidade e do outro lado ela tem também a Adriana. Eu sou apaixonada pela Adriana jogando, porque ela é uma atacante de explosão. É uma atacante que ela sai em velocidade, dificilmente a defensora do outro time consegue pegar. E ela é muito inteligente, ela tem uma leitura e uma visão de jogo absurda. Então eu confio muito nessa duplinha ali da frente, mas eu vou de 2-0 Pro Brasil. pro Brasil. Eu amo. Sempre bom confirmar. Sempre Vamos deixar bom. a Paula pro final, que eu sei que ela vai pedir uma ajuda pro Tarô. Obrigada. Né? Obrigada, querida. Então vamos, Informações doutora. privilegiadas. É, Eu vou com você, acho que é 3-1. Pra quem? Brasil. Tá. Não, Eu a gente vou- só vai apostar se for pro Brasil. Eu acho É. que tem que começar Por por favor, aí. gente. 3-1 pro Brasil. Energias positivas pra nossa Ótimo. seleção. Tá, então vou mudar minha... Olha, você ia falar que o Brasil ia perder pra França. Olha, Gente, eu ia falar que vai Lele perder Bleu? de 3, mas eu não posso Ele falar. nossa, que a Lele Bleu, absurdo. não. O quê? Não, a Lele Bleu, que é gente. Que é Não, Vi. a Lele Bleu é o canto da torcida do futebol francês. É mesmo? Vamos, os azuis é porque eles A o Lele uniforme Bleu. a Lele Entendi. Bleu. Não, eu ia falar que vai ser 3-1 pra França. Nossa, que porque eu feio. lembro que Olha. como foi a Copa de Que baixo. 98, que foi 3-1, mas assim, então se for 3-1 pra França, eu estou certo. Agora, já 3-1 que pro então Brasil, eu tá? vou falar, eu vou de 1-0 pro Brasil. 1-0 pro Brasil. Porque é Arrasou. isso, né? Jordana É. já deu tanto medo de tipo, é tão difícil, é tão duro. Eu já tô assim, minhas meninas, Deus abençoe, Nossa Senhora Aparecida, acompanhe. Então, eu vou de 1-0 pro Brasil. E você, mãezinha? Eu vou de 2-1, porque eu gosto da emoção que vai ficar um período empatado. O Brasil vai chegar no final e, pum, Boa. fazer uma bolada no gol, assim, 2 minutos depois da prorrogação do segundo tempo. E aí, vambora. Antes eu tava com 2-1 na cabeça, mas eu acho que a Lele ela vai vir tão segura de si naquele gol, se ela não ficar adiantada, né? Porque hoje todo mundo se assustou naquele momento, né? Sim. Mas o Arthur Elias, que é o técnico do Corinthians, não sei porque ele gosta que as goleiras fiquem adiantadas. Então, tem a área delas, ela fica antes da área pra tentar meio que dar um carrinho pra tirar a bola. A Lele gosta de fazer isso, dar uns sustos, mas deu certo. Até hoje não tomou um gol de cobertura. Eu acho que vai ser 2-0, com o gol da Adriana. Vai ser o momento da Adriana Vai ser um momento chegar e é, falar, nossa, a última Copa eu Ela não consegui. merece, e ela merece demais, né? Porque, assim como a Gabi Nunes também, Sim. é uma imagem que tá rodando bastante, né? A emoção da Gabi Nunes e da Adriana sendo amparada ali pela Antônia. E assim, são jogadoras com histórias de muita superação. Eu não gosto de romantizar nada, gente. Eu acho que, assim, inclusive eu não gosto muito desse termo guerreira do Brasil, porque acho que, assim, não tem que ser guerreira. A gente tem que ajudar a nossa modalidade para não ser guerreira, para chegar lá sempre a nível de competir. Mas as duas têm uma história muito, muito bonita. A Gabi Nunes, ela infelizmente ficou fora dos gramados 3 anos, por conta de lesões seríssimas. Ela machucou os dois joelhos. Machucou né? os dois joelhos, ela recupera um, machuca o outro. E próximo de eventos importantes, então, tipo assim, ela sempre foi uma atleta alto nível, sempre condicionada a jogar na seleção, e aí ela machucava. E agora ela conseguiu tá nessa Copa do Mundo, entrou hoje em campo, foi super bem também. E a Adriana também, que é absurda, e ela é absurda desde muito nova. Aliás, ela é muito nova, né, a Adriana? E ela não conseguiu também atuar na última Copa por conta de uma lesão no joelho. Então, essa Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia, para as duas, é um momento de muita vitória, assim, de uma conquista muito grandiosa. Então, a gente torce muito para que elas consagrem essa conquista através de gols e números. E... Vai ter até um outro gosto, né? Exato, Um gosto melhor. Exato. Concordo, a gente também espera. Depois de 20 de agosto, então, todo É. mundo lá em No Guarulhos, aeroporto. recebendo Lá em elas Guarulhos. campeãs. Mas, Paula... Olá. Eu vou pedir pra você, né, a abrir as cartas pra seleção, mas antes de abrir, sem colar no tarô, queria que você desse o seu palpite também. Ai, que injusto. Ah,
mãezona. Se eu não posso usar os meus talentos, o único dom que Deus me deu. Não, injusto. Eu vou no 2-0. Olha, Ótimo. Alguém Foi. falou 2-0 Pro Brasil. Era Brasil? do- Ela mesmo deu A a gente vai regra que dividir só em três. pode. Só ela pode ser foi nos aposentada. especialistas, né? Ela já assim, ó, os dois são especialistas, eu vou chutar com eles. E aqui não né? tem o tarô, O último né? tem o seu Tem o privilégio, seu né? privilégio. Lógico. Mas então vamos abrir as cartas. Vou pedir pra você tirar uma carta pra seleção nessa primeira fase da Copa, né? Já que o primeiro jogo, mas Jordana já falou que os próximos são difíceis. Tá Então, vamos tirar a carta pra essa primeira fase. Vamos lá, vamos ver como é que o Brasil vai sair nessa primeira fase. Eita. Trabalhadoras. Eita, nem sabe o que é. É que a música dá um negócio já. Tá. Não, Taças. Olha quantas taças. Quantas 1, taças, 2, pois é. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vem aí! Gente, vem Será que muito é aí. Vem aí. Meu Vem Deus, muito pai, aí. não me Vem gol por aí. Olha, a Arrepiada. Jordana está arrepiada. Arrepiada, Aleluia, gente. arrepiei. O que é isso, Paulo? É o seguinte, essa primeira carta aqui, o 7 de ouros, vai nos falar de um esforço tão grande que é como se elas nem soubessem tudo que elas estão entregando, assim, sabe? E eu acho que as jogadoras, elas estão se arriscando muito, dando tudo de si. Isso pode ser, inclusive, que tenha consequências lá mais pra frente, né? Mas é isso, por enquanto elas estão entregando tudo. 9 de copas é uma carta maravilhosa, uma carta que vai nos falar sobre vitória, realmente, e é uma carta que está muito relacionada a gente ter uma conquista, desfrutar daquilo que a gente conquistou. Então, aqui a gente se esforça e logo em seguida a gente desfruta dessa conquista. E depois vem a estrela, né, gente? Meu Deus! A estrelinha na camisa! A primeira estrela tá aqui, gente. Exato. Não foi marmelada, né? Não foi marmelada. Nossa, Apareceu foi mesmo. maravilhoso. E a estrela. gente tá falando dessa estrela desde o primeiro Sim. dia que Kaique contou que elas não usam mais a camiseta com as 5 estrelas do futebol masculino, que tá em busca da própria estrela. Então, Exato. assim, Tá tudo aí, bem que a gente só tá linda. falando da primeira fase, mas eu adoro quando a primeira fase é boa, porque daí dá mais vontade ainda Mas, de... ó, se o Brasil fica em primeiro, a gente já não pega a Alemanha na Alemanha. próxima fase. Exato. Aí, alguém derruba ela Entendeu? pra nós. E aí alguém Aí alguém derruba aí a cuida desse chance de- BO aí. Entendeu? Já amei.